E aí, pessoal, tranquilo? Eu vou convidá-los a fazer comigo agora, a partir de agora, uma leitura do Memórias Quase Póstumas, de Machado de Assis, que é um livro que nós vamos cobrar, né, a leitura do livro na nossa era. Então é importante que nós façamos essa leitura juntos, para que não haja nenhum problema, né? Lembrando que esse livro, nós pedimos a leitura desse livro lá na primeira semana de aula, né, lá ainda em fevereiro, que nós avisamos que nós cobraríamos a leitura desse livro. Era para ser cobrada numa P, mas dada a conjuntura, né, nós resolvemos aí cobrar na E. Ganhamos com isso aí 3 semanas a mais para nós fazermos a leitura, tá bom? Então, eu vou começar a fazer a leitura a partir de agora, levantando alguns aspectos, fazendo algumas observações, e aí eu peço, primeiro, dá o pausezinho, vá lá, pega o livro, pega lápis, pega caneta, pega papel, para nós fazermos algumas observações e para que vocês tenham, aqueles que estão com dúvida, que possam tirar as dúvidas, né? E que vocês também possam até fazer alguma anotação para depois ir lá no fórum de dúvidas para nós conversarmos um pouco mais, tá bom? Vamos lá então? Pausezinho, vai lá, pega o livro para nós fazermos a leitura, começarmos, tá bom? Bem, como leitor, né, a primeira coisa que eu aconselho a vocês é toda vez que pegarem o livro, né, que leiam o livro, que deem aquela olhada no aspecto geral do livro. Não tem coisa melhor do que o livro, né? Cheirinho do livro é coisa deliciosa, né? Livro novo, oh, que coisa boa. Mas que não deixem de dar uma olhada, né, naquilo que a gente chama de orelha, né? Orelha do livro, aqui né, na capa, está aqui lá no final. Então, nós temos que apreciar o livro de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, e ler, porque nessas orelhas, essas orelhas trazem informações importantes, informações que ajudam a nortear a nossa leitura, tá bom? Então, primeiro, o título, né? Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. É um título que já nos leva a pensar no livro lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro do autor Machado de Assis, tá? E nós vamos conversar mais sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas durante a nossa leitura. Nós vamos ver que há ali quem já leu sabe, que há uma aproximação entre Machado e o seu personagem Brás Cubas, essa aproximação feita aí pelo nosso Álvaro Cardoso Gomes. Não é isso? Agora, coisa importante também é saber quem é Álvaro Cardoso Gomes, né? Saber quem é esse autor. Nós, professores de literatura, nós temos sempre esse cuidado de ao começar a trabalhar uma obra, mostrar para o aluno quem é esse autor, de onde está contando essa história, qual a sua experiência. Tá? Aqui, lá no finalzinho, né, como eles também começam a contar suas histórias pelo fim, eu vou começar a fazer a leitura pelo fim também. Eu estou aqui lá no final do livro, depois da página 237, né, tem lá, quem é Álvaro Cardoso Gomes? É importante, aqueles que ainda não foram lá, tem que ir. Vamos lá ver quem é esse autor, né? Quem é esse contador de história que nos trouxe aqui Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Então ele diz lá, ele mesmo, né? Sou professor por escolha e escritor por vocação. A escolha ocorreu quando, aos 19 anos, ingressei na Universidade de São Paulo para fazer o curso de letras. A vocação é bem anterior. Talvez tenha começado quando, aos 13 ou 14 anos, enfiei na cabeça que queria ser escritor. Então, é um escritor, né, de muitos anos, de muita experiência, Álvaro Cardoso Gomes. Tá?
E aí, diz lá, o meu primeiro grande sucesso foi um livro escrito para jovens, né, que ele tem esse costume, né, ele escreve, gosta de escrever para jovens. Meu primeiro grande sucesso foi escrito para jovens, na já distante década de 80. A Hora do Amor tornou-se meu best-seller. Seguiram-se a este romance A Hora da Luta, A Grande Decisão, Amor e Cuba Libre, Para Tão Longo Amor, Amor de Verão, Fase Final e A Colina Sagrada. Ao mesmo tempo, ia também publicando romances para adultos, como Os Sonhos da Terra, Os Rios Inumeráveis, O Comando Negro e As Joias da Coroa. Então, são muitos títulos, um escritor de várias experiências. E diz mais, agora sobre o livro. Agora eu gostaria... muitos títulos que serviram para confirmar a vocação de escritor. Mas ao lado dessa vocação, e era isso que eu queria, ao lado dessa vocação, levei adiante minha escolha profissional, a de professor. Né? Então, é um escritor, mas ele é um professor. Né? Ele sabe, ele entende a necessidade do jovem, dos jovens, e ele conhece da sala de aula, ele sabe como chegar aos jovens. Então, nós vamos perceber durante a leitura que a linguagem dele é uma linguagem aprazível. Né? Ele sabe a que público está se dirigindo. Então, de professor. Durante muitos anos, ensinei literatura portuguesa na Universidade de São Paulo e literatura brasileira em outras universidades, como a da Califórnia, né, em Berkeley, Estados Unidos. Isso me permitiu não só trabalhar com os mais diferentes autores e correntes literárias. Então, ele conhece bem do que está falando. Como também escrever livros em que unia a atividade docente, né, a atividade de professor, com a de escritor. Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, não por acaso, é um livro muito feliz dessa união, em que o professor, o crítico literário e o ficcionista se dão as mãos para desenvolver um projeto singular diferenciado. Então é importante, ele reconhece aqui que Memórias Brás Cubas, ele pode unir o professor, o crítico e o ficcionista. Bem, qual foi a intenção dele? Por que escrever um livro sobre Machado de Assis para os jovens? Minha intenção foi a de aproximar ou reaproximar, né, o jovem leitor de um dos maiores escritores de nossa literatura, por meio da sedução e do encantamento que só a ficção propicia. Então o que ocorre? Ele percebe, né, como escritor e como professor de literatura, que os jovens estão muito afastados da leitura da ficção, da leitura da literatura brasileira. Né? E Machado de Assis, os livros de Machado de Assis sofrem muito disso, há uma discriminação, porque há muitos, até professores, que dizem que trata-se de uma linguagem muito difícil e tal, e que o jovem pode não entender. E ele mostra aqui que não é verdade, que o jovem pode sim ler Machado de Assis e deve ler Machado de Assis, porque não pode um autor da categoria de Machado de Assis não pode ficar fora das nossas estantes, das nossas leituras. Tá certo? Então vou interromper aqui e a gente volta já já.